Boa noite. Estou aqui um pouco descabelada, né? Mas eu quero registrar aqui uma meditação que eu estou fazendo, né, nesta hora, que o Espírito Santo de Deus veio falando ao meu coração. Eu comecei a leitura bíblica aqui no livro de Números, capítulo 6, que fala a respeito da lei do nazireado. E conforme eu fui lendo, né, alguns versículos já do início, né, do capítulo 6, que fala a respeito, né, desse nazireado. O que era o nazireado? Era um voto, uma separação que geralmente os pais, né, consagravam o seu filho ao nazireado. E isso trazia sobre o seu filho uma bênção, porque ele seria, a partir daquele momento, um santo de Deus, uma pessoa separada para Deus, que teria um propósito na vida distinto, né, para realmente cumprir o chamado de Deus. Por outro lado, também trazia muitas responsabilidades, implicava renúncias, implicava disposição por parte daquele que era separado ao nazireado para cumprir a vontade de Deus. Então tinha bênçãos, tinha vantagens, né, do ponto de vista humano, mas também tinha muitas desvantagens, além do fato de se dizer que na maioria das vezes não era por escolha própria, né? Não era a pessoa que dizia, eu quero ser nazireu de Deus, né? Ele era separado para isso. E aqui fala, né, já no começo, de que ele não beberia vinho, nem vinagre, nem bebida forte, nem suco de uva, nem comeria uvas frescas, nem secas. Então não era só a bebida alcoólica que não podia, ele não podia comer uva, né, porque poderia levar, né, teria ali o vinagre, o suco da uva. E falava que ele não podia se contaminar todos os dias da sua vida por morto nenhum, nem pela mãe, nem pelo pai, ou seja, na ocasião da morte de um parente próximo, ele não poderia tocar o corpo do morto num momento de angústia, de lamentação. E refletindo, né, sobre isso, conforme eu fui lendo, eu me lembrei da passagem de Sansão, né? Sansão é uma personagem muito emblemática da Bíblia, que era alguém nazireu de Deus, separado por Deus. A história quase todo mundo já conhece, né? Já ouviu falar da história do rapaz que não cortava os cabelos. E não cortar os cabelos também fazia parte do nazireado, não era uma coisa exclusiva de Sansão. Todo nazireu de Deus não cortava os cabelos. E aqui no versículo 6 fala assim, que todos os dias de sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai ou de sua mãe, ou de seu irmão ou de sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. E aí fala, né, no versículo 9, se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, ele rapará a cabeça. No 8º dia, trará 2 rolinhas e 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro, e o sacerdote oferecerá como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, é para a oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. E aí, voltando lá para a história de Sansão, nós vemos que Sansão, em um determinado momento da caminhada dele, ele deliberadamente tocou em um corpo de um leão morto. Fora outras atitudes de Sansão que já demonstravam desde antes que ele não se preocupava muito com esse chamado de Deus, né, com este propósito de Deus sobre a vida dele. Ele tratava com displicência algo que era tão importante, que era tão bonito, que se ele soubesse aproveitar, teria tanto resultado no mundo espiritual. E analisando isso, eu percebi que ali Sansão tocou deliberadamente no corpo do leão morto, né? Mas não procedeu em seguida com rapar a sua cabeça para perder os dias do seu nazireado, se consagrar, pedir perdão, entender que aquilo foi algo que contaminou o seu nazireado, que o seu nazireado estava contaminado.
E numa reflexão sobre isso, nós podemos entender que Sansão, ele gostava ou se aproveitava das vantagens que tinha o nazireado, o fato dele não cortar o cabelo, porque ele achava que sua força, e realmente era assim, né? Sua força decorria do fato dele não rapar a cabeça, dele ser um nazireu de Deus, e a força do Espírito Santo estava sobre ele, e por conta disso ele vencia várias batalhas, ele enfrentava os inimigos. Então ele tinha uma força sobrenatural decorrente dessa consagração a Deus. Por outro lado, ele não se preocupava em se santificar, então ele não tinha essa disposição, né, em observar a lei do nazireado. E quando ele pecou, quando ele se aproximou do leão morto, ou em outras ocasiões em que ele havia pecado, qual que deveria ser a atitude de Sansão? Bom, já que eu pequei, eu vou lá, rapo a minha cabeça, ofereço as rolinhas, ofereço o cordeiro em holocausto, perco os dias do meu nazireado e volto a me santificar a Deus. Só que não, Sansão, ao mesmo tempo que ele não se preocupava em obedecer à vontade de Deus, por outro lado, ele também não queria perder a vantagem de ser nazireu de Deus, não queria abrir mão disso, de ter o seu cabelo comprido, de ter a força do Espírito Santo. E no decorrer da vida de Sansão, se a gente for ler a palavra de Deus que fala detalhadamente, nós vamos ver que houve um determinado momento da vida de Sansão em que ele foi traído, entre aspas, né, pela sua mulher, e ele foi tomado pelos filisteus, pelos seus inimigos, e sua cabeça foi rapada. E também numa analogia ou numa meditação sobre a palavra de Deus, eu entendi que esse momento em que o cabelo de Sansão foi rapado foi uma consequência de todos os pecados anteriores de Sansão, em que ele não esteve disposto a obedecer e a se humilhar e a reconhecer que tinha errado e rapar sua cabeça em submissão a Deus, em obediência a Deus. É como se praticamente ele vivesse, não dá nada, não tem problema nenhum, eu errei, mas quem se importa, fica por isso mesmo, a unção de Deus está sobre mim, e ninguém vai tirar a unção de Deus sobre mim. Infelizmente a gente vê isso nos dias atuais também. Só que a palavra do Senhor diz também que de Deus não se zomba e que ele não se deixa escarnecer. E tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, em algum momento da nossa caminhada, ainda que a gente não se humilhe, não se disponha a reconhecer os nossos erros, a resposta vem. Seja por alguma ocasião que se proporciona, pela mão dos nossos inimigos, mas a resposta vem. E nós vamos ver pela história bíblica que, infelizmente, o fim de Sansão foi trágico. Houve um momento em que ele se lembrou de Deus, mas um momento em que ele já estava cego, em que ele era escravo, em que ele precisou dar a sua própria vida para poder cumprir o chamado de Deus, né? É óbvio, né, que existem algumas outras interpretações. Eu estou trazendo aqui hoje uma reflexão que veio ao meu coração. E eu espero que essa reflexão fale também ao coração daqueles que ouvirem, aqueles que virem essa mensagem, que a gente venha dar valor no chamado de Deus na nossa vida, naquilo que o Senhor colocou sobre nós, e não venhamos a tratar a palavra de Deus com displicência ou com descaso, mas vamos atentar. Na leitura bíblica um pouco antes desses capítulos, no livro de Levítico, também falava que o sacerdote ele não devia se contaminar com alimentos, com algumas coisas que tiravam a sua consagração. E isso às vezes a gente acha que é limitado ao tempo antigo, mas não, hoje também a gente tem que observar por onde a gente anda, com o que, ou como, o que nós falamos, sobre o que conversamos, o que nós vemos nas redes sociais, quais são os motivos das nossas meditações, da nossa conversa, né? Para que isso não venha trazer prejuízo espiritual à nossa vida, para que a gente não venha desprezar o chamado de Deus na nossa vida. Em algum momento na nossa caminhada, isso vai nos ser cobrado. E talvez o cabelo que a gente deixou de cortar no momento que errou, em reconhecimento de humilhação diante do Senhor, venha ser cobrado futuramente, involuntariamente. Fique na paz. Amém.